Olá, olá, olá. Hoje, 2 de junho de 2021, começando a temporada do Orgulho LGBTI+, aqui na Diálogos Entre Nós. Ahn, Luanda acabou de entrar mais do que pontual. Luanda, já vou te chamar aqui, pedir o seu vídeo. Acabei de pontualmente, o pessoal vai chegando, a gente vai aquecendo os motores, os corações para mais afeto e acesso. Uau, você aqui! Boa noite, pontualíssima. Que prazer estar aqui com Pontualíssima, você você, e Gui. eu e Obrigada pelo você. convite. Que maravilha, Luanda. Eu te vejo, eu te vejo, te ouço, estou te vendo desde as 6 horas da tarde naquela mesa babadeira do Congresso Internacional de Direito da Diversidade. E você aqui agora, que maravilha. Promete não se cansar da minha cara, são 30 dias. Absolutamente, não apenas não canso como adoro. E é com você e com tantas queridas da Comissão de Diversidade que a gente realmente tem fé e esperança de que sim, vale a pena insistir para existir. Bora Ai, lá? querido. Bora? Maravilha, gravando então. O pessoal vai chegando, eu faço aqui uma abertura, aí a gente vai aquecendo corações para afetos e acessos, e aí todo mundo acompanha. Gravando, boa noite, boa noite, boa noite a todas, a todes e a todos. Hoje, a 36ª live, me desculpem, do palco virtual da Diálogos Entre Nós. Eu já começo hiper agradecendo a presença ilustre, concorridíssima de Luanda Pires. Deusa, gratidão por estar aqui conosco nesse palco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui depois de tanta gente babadeira que vem passando aqui com você, nesse trabalho incrível que você desenvolve aí no Diálogos Entre Nós. Obrigada pelo convite, eu fiquei realmente honrada. Para mim é muito bom contar com a sua parceria, trabalho, saber que existem pessoas como você aí ao nosso lado para que a gente realmente fure o sistema e consiga aí ocupar todos os espaços. É por nós e com nós sempre. Obrigada, viu, querida? Eu que mega agradeço, você disse por nós e com nós é assim. E juntos, juntas e juntos, nós somos não apenas fortes, como imbatíveis, como diz a nossa querida também Maite Schneider. Gratidão novamente. Eu sou Guilherme Gobato, sócio fundador e especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, uma consultoria focada na interseccionalidade estratégica de pautas étnico-racial, LGBT, QIA+, pessoas com deficiência, gênero e geracional. Muitas foram as narrativas que passaram aqui no palco virtual e no presencial também da Diálogos Entre Nós 2019 e virtual ano passado. Foram 36 edições lives, contando com essa e contando ainda mais. Foram 4 edições presenciais de 2019. Tratamos de narrativas amplas e plurais, como de fato a vida é. Racismo religioso, ancestralidade, racismo estrutural, narrativas trans, narrativas de pessoas com deficiência, de gênero, narrativas LGBTs, inclusive, e fundamentalmente para promover mais respeito, acolhimento, junto não apenas a empresas, mas também à sociedade. Eu costumo dizer, Luanda, todos aqui online, depois offline, que o nós que eu carrego como nome na minha marca consultiva tem um duplo significado. Primeira pessoa do plural, nós, porque eu tenho certeza e muita esperança de que união e boas parcerias como esta aqui, junto com o Luanda e com vocês, promovem muito mais equidade, igualdade e respeito, fundamentalmente, para mais inclusão de diversidades. E o nós também, como plural de nós, que são obstáculos e dificuldades, que juntas e juntos podemos desatar para progredir ainda mais por inclusão e muito mais diversidade com acolhimento. Todas as edições lives estão nesse canal IGTV, no @Gui_Gobato e também no YouTube Diálogos Entre Nós. Eu novamente reforço de coração a presença de Luanda, e aí eu peço gentilmente, Luanda, que você se apresente. A Mel aqui, falamos com Glenda no momento Maravilhosa! anterior, o pessoal vai passando aqui. Eu peço que você gentilmente se apresente a todas e todos
e também se audiodescreva, caso tenha alguma pessoa cega ou com baixa visão nos acompanhando nesse momento. Por gentileza, Lu. Boa noite a todos, todas e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luanda Pires, eu sou advogada, estou secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do AB São Paulo, sou presidenta da Associação Brasileira de Mulheres LGBTIs, dentre outras funções aí que a gente vai, né, nesse caminhar pela defesa e pela garantia de direitos das nossas pessoas, da garantia de devolução de humanidade das nossas pessoas, que a gente vai aí assumindo, né, algumas posições. Mas, em suma, é isso. Eu sou uma mulher negra, de cabelo raspado, estou com 2 fones de ouvido branco nos ouvidos, um colar no pescoço, blusa preta. Atrás de mim tem uma parede cinza com todas as bandeiras e um quadro rosa, um quadro rosa com a foto de uma mulher de blusa rosa em frente à esplanada dos ministérios em Brasília, segurando a bandeira do orgulho. Acho que é isso. Maravilha, representatividade importa e muito, né? Uma mulher segurando uma bandeira em frente a um centro de poder tão peculiar e estratégico, se usado em muito bom sentido para incluir e acolher pessoas que moram neste país chamado Brasil. Eu sou um homem, me autodeclaro branco, cisgênero, gay, porque representatividade importa e muito, sabemos. Uso barba e cabelos pretos curtos, um óculos de grau, uma camisa clara. Atrás de mim, algumas paredes claras. E é sempre presente Antonieta, nossa jiboia de estimação. Tem uns 5 anos de idade, 10 metros de comprimento. Ela faz fotossíntese, estou super seguro, não tem problema algum. Ela tá meio acanhada hoje, mas ela está aqui de cima para baixo. É Antonieta. A gente começa brincando, a gente começa quebrando um pouco o gelo, né? Nós tratamos de temas sérios, estruturais aqui no Diálogos. Recebo pessoas convidadas hoje, em especial Luanda Pires, para tratarmos do tema direito LGBTI+, pelo direito de existirmos, né? Luanda, eu vou rapidamente fazer uma problematização para a gente entrar na discussão em si. Primeiramente, eu gosto muito de ressaltar os meus locais, as minhas perspectivas de fala aqui, né, como mediador, como um homem cis, aliado às questões de igualdade de gênero, igualdade racial, fundamentalmente um homem branco, sem deficiência, também aliado a essa questão, e dentro do espectro LGBT, homem cis gay, que eu me reconheço aliado a todas as pautas LGBTIQIA+, para além das minhas perspectivas de homem gay, entendendo os meus papéis que remetem a muita responsabilidade a partir desses marcadores sociais que me atravessam, que me habilitam, em maior ou menor grau, a acessar espaços de poder em detrimento de pessoas que não possuem esses marcadores. Sabemos, um país altamente machista, racista, LGBT transfóbico, capacitista e por aí vai. Eu deixo aqui todo mundo muito bem à vontade para mandar as perguntas, se eu não perder aqui na timeline ou na caixinha de interrogação, que aí eu vou endereçando à medida do possível, e caso contrário, mando depois para a Luanda também se pronunciar. Então, Luanda, no primeiro recorte, eu vou trazer 2 rápidos recortes para abertura aqui. O primeiro recorte é que nós sabemos, né, no Convertidos que somos esta pauta, mas é sempre bom lembrar que o Brasil ocupa, tristemente, o posto de liderança do país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo há 13 anos, né? E entrando também nessa questão dos países mais hostis a pessoas LGBTIs em geral, né? Ontem, ou antes de ontem, entrei na página no Instagram da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, para buscar algumas informações atualizadas, e realmente aquilo me chocou, para além de já saber da questão de vulnerabilidade de vidas, de corpos e narrativas trans neste país. Em 2020, a jovem adolescente trans a mais jovem assassinada por motivos transfóbicos tinha 15 anos. Em 2021, se é uma coisa que o Brasil sabe muito bem fazer, é bater recordes negativos, tristes recordes em relação a estatísticas sociais e humanas. Em 2021, com a morte de Karen Havash, infelizmente a idade mínima caiu para 13 anos.
Eu tenho um sobrinho de 12 anos, vocês imaginam então como eu me senti atravessado por essa estatística. O mapa de assassinatos em 2020 de pessoas trans e mulheres travestis pela ANTRA informa que foi possível, nos casos que foi possível identificar a idade das vítimas, 56% delas tinham entre 15 e 29 anos, né? A estatística cristalizada de que a expectativa média de vida de uma mulher, de uma pessoa trans no Brasil, que era de 35 anos, com base nesses períodos, nesses meses recentes, 2020, 2021, caiu para 29 anos e meio de vida média nesse país que mais mata mulheres trans e travestis. E o segundo ponto, recorte, lembrando da pesquisa latino-americana sobre pessoas LGBTI+, em ambientes de trabalho, promovida em 18 países da América Latina, onde Luanda, eu, Maite Schneider e a Keilin Nieto, da Integra, que gerenciou esta pesquisa no Brasil, fizemos um webinar ano passado, vamos revisitar este mesmo tema daqui a 2 semanas no Congresso Internacional de Direito à Diversidade, que depois a gente fala e convida e manda o www para todo mundo se inscrever. Essa pesquisa indica que nesses 18 países, o Brasil dentre eles, 44% das pessoas LGBTQI+, já sofreram violência ou discriminação em seus ambientes de trabalho. Os 12 meses anteriores dessa pesquisa, mapeada entre maio e junho do ano passado, informa que 37,5% das pessoas reconheceram ter sofrido situações de violência nos ambientes de trabalho, tais como assédio, violência física, moral, sexual e qualquer outra discriminação decorrente das identidades de gênero e das orientações sexuais por elas, por eles e por pessoas não binárias reconhecidas nesta pesquisa. Então aí, Luanda, eu encaminho para a seu primeiro brinde, reflexão aqui no palco virtual do Diálogos Entre Nós. Você que hoje está secretário-geral da Comissão Babadeira de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB São Paulo e é especialista em direito homoafetivo, de gênero e de políticas inclusivas. E essa mesma Comissão da Diversidade vem protagonizando de uma maneira muito coesa, coerente e frequente, não apenas a ampliação, como também a manutenção dos direitos da população LGBTI+, via atuação do campo do direito da área de conhecimento. Então eu pediria gentilmente que você nos trouxesse, nos brindasse com a sua visão sobre como estamos a partir do que já foi conquistado e igualmente os desafios em direitos de pessoas LGBTI+, neste país altamente hostil e preconceituoso em relação a nós, pessoas LGBTIs. Por gentileza, Lu. Sem dúvida, ouvindo, né, pensando nos dados, e um dado muito interessante que a ANTRA trouxe essa semana é que, à medida que a transfobia, né, o assassinato de pessoas trans aumenta, o assassinato de homens gays diminui. Então, a gente tem que pensar bastante também nessa questão de gênero, pensar na estrutura e como essa violência de gênero transpassa as nossas existências. Nós tivemos, sim, grandes avanços perante o judiciário, né? Porque a partir do momento que o movimento LGBTQIA+ brasileiro entendeu essa força, essa capacidade de resposta do judiciário frente à inércia do legislativo, quem deveria realmente cuidar das nossas existências, a gente vem buscando o STF não para declarar direitos ou para conquistar novos direitos. A gente vem buscando o STF para ratificar os direitos que nós já temos. Porque quando a gente vai e bate as portas do STF para falar, para pedir alguma coisa, para que ele declare alguma coisa, a gente pede para que ele se atente à Constituição Federal, que existe desde 1988 e garante todos os nossos direitos. E quando a gente vem falar da população LGBTQIA+, a gente fala muito sobre violência, sobre dados muito fortes, porque sim, nós somos o país que ainda mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo, nós somos um dos países mais violentos para a população LGBTQIA+, viver no mundo, nós matamos mais pessoas LGBTQIA+, nesse país do que nos países do Oriente e da África, onde a homossexualidade ainda é criminalizada, ainda é
é penalizada com pena de morte. Então, sim, nós precisamos trazer esses dados, essa violência toda, para que as pessoas se atentem. E nós, sim, gostaríamos de falar apenas sobre vida, porque quando a gente luta, quando a gente vai atrás dos nossos direitos, a gente busca a declaração e ratificação dos nossos direitos, a gente está buscando vida, que é um direito intrínseco à humanidade, é um direito fundamental garantido pela Constituição brasileira. Então, a gente quer, sim, falar de vida, mas enquanto a gente tem uma parcela da população com expectativa de vida menor do que da parcela da população na época da Idade Média, a gente precisa falar sobre a realidade, sobre o que realmente está acontecendo, né? É muito difícil pensar sobre isso, mas é necessário. Não é fácil, porque é dolorido, porque a gente está falando sobre as nossas existências, nós estamos falando sobre as nossas pessoas. Quando a gente fala que existe um grupo de pessoas nesse país que consegue viver, consegue resistir, não é nem existir, porque quando a gente fala sobre a população de pessoas transexuais e travestis que são expulsas de casa desde ali logo na primeira infância, né, e são marginalizadas e conseguem resistir até os 29 anos de idade, isso é muito grave. A gente precisa cuidar disso, a gente precisa lançar o olhar sobre isso. E é por isso que a gente trabalha, principalmente, né, enquanto comissão, entendendo o direito como uma ferramenta capaz de defender essas existências e de garantir a vida dessas pessoas. Nós tivemos, sim, grandes conquistas aí, né? A gente teve a criminalização da LGBTQI-fobia, a gente teve aí a decisão no ano passado que garantiu a doação de sangue para homens que se relacionam com outros homens, o que as pessoas não sabiam nem que era proibido, mas era proibido, né? A gente conseguiu enfrentar aí esse PL horroroso, 504 de 2020, que buscava, mais uma vez, nos excluir da vida em sociedade, né? Dizendo que, enfim, enquanto pessoas, enquanto famílias, nós não somos, não devemos Somos ser má vistos. influência. Somos má influência, não devemos ser vistos, né, nos espaços, não devemos ser representados, né? E isso é muito interessante, essa é a fundamentação de toda a LGBTI-fobia institucional que a gente sofre, vindo desses lugares, vindo das assembleias legislativas, vindo de Brasília, enfim, vindo do Executivo Federal, porque eles buscam defender a família e as crianças, né? Só que é sádico, desculpa, mas é sádico, porque a partir do momento que você nos exclui, as pessoas trazem esse discurso, né? Quais crianças estamos pensando? Cadê as nossas crianças? Cadê as crianças LGBTIs? Cadê as mulheres, as meninas transexuais, né? Que vivem e por causa desses discursos acabam sofrendo mais violência dentro de casa? Quem está pensando nas nossas meninas e mulheres? Então, não é verdade. Então, nosso enfrentamento, ele é realmente, ele é muito duro, mas ao mesmo tempo é muito empático, porque a gente faz por nós, né? E é sempre conosco, é dessa forma, em grupo, em rede. Por isso que eu falo, nós trabalhamos em rede, nós precisamos viver em rede, trabalhamos em rede. Porque ao mesmo tempo, Gui, que é muito importante tudo que a gente vem conquistando, né, em questão de direitos, né, todos esses direitos têm sido ratificados, tirar isso do papel é muito difícil. Né? Ao mesmo tempo que a LGBTI-fobia foi criminalizada em 2019, a gente está vendo aí que o país continua inseguro, o assassinato de mulheres transexuais e travestis continua crescendo. Então, assim, não adianta a gente pensar que a lei, né, que a declaração da justiça, do judiciário vai mudar. Nós precisamos repensar na nossa estrutura, nós precisamos pensar lá de trás. Nós ainda temos uma estrutura que reflete o Brasil colônia. As pessoas, os grupos historicamente minorizados, né? Porque quando a gente fala de população negra, quando a gente fala da população de mulheres, quando a gente fala de população LGBTI, mas nós não somos minorias numéricas, nós somos maioria da população. Nós somos historicamente minorizados e não conseguimos acessar a vida em sociedade. Então, o problema é estrutural, a mudança tem que ser estrutural, tem que vir
E pensar também que a gente precisa mudar individualmente, porque somos nós que, de uma forma ou de outra, né, ocupamos, não nós, historicamente minorizados e aí marginalizados da vida em sociedade, mas somos nós, seres humanos, que ocupamos as estruturas. Então, não adianta eu culpabilizar uma empresa sem que eu, como gestor de uma empresa, modifique o meu entender, modifique as minhas relações pessoais, modifique a minha vida pessoal, porque senão a gente não vai alterar nada. Então, eu sempre falo que a mudança, ela vem do micro para o macro. Nós precisamos pensar na nossa vida pessoal, mudar o nosso entendimento, quebrar os paradigmas, desconstruir padrões, porque sim, em menor ou maior grau, nós somos sim racistas, nós somos sim misóginos, nós somos sim altamente discriminatórios, porque a gente vem dessa estrutura. A questão é reconhecer e mudar. Porque se a gente não faz, se a gente não pensa nisso e não inicia esse processo, nós continuaremos dessa forma, com uma Constituição maravilhosa. Inclusive, a gente relançou ontem a Constituição do Orgulho, onde nós, da comissão, pintamos todos os artigos da Constituição com as cores da bandeira do orgulho, para demonstrar que sim, nossos direitos estão garantidos desde 1988, porque nós somos seres humanos, a gente não quer nada especial, a gente não quer nenhuma garantia especial, nós queremos os nossos direitos, nós queremos o direito à vida, nós queremos o respeito ao nosso nome, nós queremos a nossa humanidade que está garantida. Concepção. É só por isso que a gente trabalha, é só por isso que a gente luta. Maravilha, Lu, maravilha. Eu lembro no longínquo ano de 2019, numa audiência pública em pleno auditório da Assembleia Legislativa do mesmo estado de São Paulo, que por onde tentou-se tramitar, né, o PL 504, que, em outras palavras, nos colocava como má influência na mídia para crianças aqui no estado de São Paulo. E foi naquela oportunidade, aquela audiência pública em 2019, que eu realmente, foi um dos momentos que eu realmente tive orgulho e certeza de ser e de estar fazendo o que de fato precisa ser feito, né? Que é sentirmos orgulho de nós mesmos e externalizarmos essa questão de identidades, gêneros amplos e possíveis, de orientações e formas de afeto, atração física, sexual, sentimental, de uma maneira bem diversa e natural. Nós devemos naturalizar o que é natural, né? E naquele momento que aquele auditório estava cheio, com a então co-deputada Érica Hilton, ali da bancada ativista à época, falando, esse auditório nesta casa, salvo engano, cafona, retrógrada, conservadora, e aí tinham pessoas e corpos ali com amplitudes e formas de existência como a vida é ampla. E aí eu olhava para o lado assim e falava, gente, isso é um momento histórico, pelo menos assim, para uma parte das pessoas ali presentes, estarmos num centro de poder que não foi feito para acolher pessoas que não cis branca normativas, né? E pegando esse gancho, uma questão de interseccionalidade, né? Você mesma disse, Lu, que aumenta a taxa de transfeminicídios aqui no país e diminui proporcionalmente, ou em algum sentido negativo, a taxa de assassinato de homens gays, né? Devemos entender que entre as partes desiguais, há mais desigualdades, né? Então eu faço e conclamo que sim, homens cis gays sejam aliados para além dos seus marcadores, de mulheres lésbicas, de pessoas bissexuais, de pessoas transexuais e qualquer outra infinidade dentro do espectro do movimento LGBTQIA+. E é muito interessante, é uma questão estrutural de preconceitos. Nós não dizem que a educação vem do berço, e é do berço também que deve vir uma amplitude de civilidade, de afeto para acesso, de nós desconstruirmos a partir do berço o que já está construído, não reproduzindo então aquela branquitude, aquela cis-heteronormatividade que faz com que a gente ostente taxas alarmantes de assassinatos unicamente por ser quem somos e amar quem amamos. E aí, Lu, eu encaminho para o segundo ponto, depois eu queria trazer talvez a oportunidade de falar de um dos projetos de lei da nossa deputada Érica Malunguinho aqui na Assembleia do Estado,
Na semana passada, aqui nesse mesmo palco virtual, eu encontrei, recebi a Clara Serva, a sua colega da profissão de Direito, ela que é head de empresas de direitos humanos, em Tosini Freire. Tratamos as interseccionalidades de direitos humanos e diversidade, equidade e inclusão. E aí, nós passamos por alguns pontos, como, por exemplo, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, a onda global de vidas negras importam, né, como pautas de direitos humanos. Também passamos, por exemplo, em relação à ONU Mulheres, uma das agências oficiais das Nações Unidas dedicada à igualdade de gêneros, que reforça que os direitos de mulheres são direitos numa jornada por direitos humanos, né? E aí nós aqui, como pessoas LGBTI+, né, pelo direito de existirmos, em geral, e pelo direito de pessoas trans, em especial, também igualmente existirem nesse país chamado Brasil, altamente hostil, aí eu pergunto a você, como é que você avalia o fato de promovermos pautas que ainda reivindicam acesso a direitos fundamentais, que é a vida, apesar do escopo de direitos humanos, tal qual como conhecemos, ter sido estabelecido lá atrás, em 1948, há 72 anos. E aí, por onde a gente começa? Como a gente tem que começar, a gente tem que voltar para lá, né? Na verdade, enquanto a gente tiver esses dados, enquanto a gente tiver essa situação precária, porque é importante falar que a gente tem sim que comemorar quando a gente traz a questão de que os homicídios, né, em relação aos homens cis gays estão diminuindo e das mulheres trans aumentando, a gente tem que comemorar sim que estão diminuindo. Mas a gente traz esse dado para a gente refletir em relação à violência de gênero que permanece, essa questão discriminatória, essa questão de transfobia. Então, você me fez a mesma pergunta que uma jornalista me fez semana passada. Eu falei, enquanto a gente estiver aí lutando por vida, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que voltar lá atrás. Porque é incabível, nós não conseguiremos avançar se a gente não conseguir compreender o que realmente são os direitos humanos, se a gente não conseguir compreender que a gente precisa respeitar as existências, respeitar os direitos dos outros, né? A gente entender a necessidade da representatividade, de inserir as nossas pessoas nos espaços de poder e cuidar dessas pessoas quando inseridas nos espaços de poder, para que a gente consiga garantir a efetivação dos direitos humanos também para a nossa população. Porque esse enfrentamento não é fácil, assim como inserir não é fácil, se manter ali não é fácil. Fato que, né, que praticamente todas as nossas vereadoras eleitas na última eleição já sofreram algum tipo de violência, inclusive ameaça à vida, né? Então é muito triste a gente tá em 2021 lutando pelo direito à vida de uma grande parcela da população, porque são muitas pessoas. Quando a gente pensa de maneira interseccional, né, são muitas pessoas e numericamente é quase a maioria da população brasileira. Então é uma minoria matando a maioria e se utilizando aí de todo o sistema legal, de todo o sistema de governo, de toda a estrutura para manter esse padrão, para manter a exclusão, para manter a retirada, para manutenção da retirada da humanidade de nós, né, da nossa humanidade. Então, sim, é difícil pensar, né, que a gente está falando aí de direitos que estão garantidos há muitos anos e é difícil, sim, pensar que nós estamos muito longe de realmente conseguir a efetivação desses direitos, Gui. Mas, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, de manhã, a gente teve no Congresso uma mesa sobre, enfim, a luta, né, das pessoas ter com a Bruna Benevides, e ela vem com uma fala maravilhosa, assim, honrando todas que vieram, todas que já passaram, né? E é isso. É por isso que a gente continua caminhando. Sim, estamos falando de direitos
intrínsecos a todas as pessoas. Porque eu quero ver qual pessoa cis, heteronormativa e branca que já pensa, enfim, que já teve que brigar para ser chamada pelo próprio nome, que já teve que brigar para usar um banheiro, que já teve que explicar a sua orientação sexual num ambiente de trabalho, que já teve que falar sobre isso em público. A gente está falando de vida privada. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu, Luanda, tenho que chegar nos... A gente precisa pensar sobre isso. Porque eu, Luanda, tenho que chegar nos locais e falar: eu sou Luanda Pires, advogada, uma mulher preta e lésbica. Eu estou expondo a minha vida pessoal. Por quê? Uma mulher branca não faz isso, né? Então a gente tem que pensar que isso também faz parte disso que você trouxe anteriormente, do orgulho, é demonstrar orgulho. Sim, sou isso, estou aqui para falar sobre isso, sobre direitos humanos, sobre garantia da vida. A minha vida e de todas as nossas pessoas. E é fantástica, Lu, o que você traz em relação a inverter a lógica, né, das, digamos, justificativas para ser quem somos e amar quem amamos, né? Que pessoa branca num país racista precisa falar, né, para além de estar ali escrito, ou fenotipicamente falando, ou a leitura social de ser uma pessoa branca, de entrar numa loja e, eventualmente, muito raramente, ser questionada para apresentar o cupom fiscal, a nota fiscal de algo que já está carregando antes de entrar naquele estabelecimento comercial, né? Devemos perguntar também, como você muito bem trouxe, banheiro, né? A gente sabe, e ontem eu falei ainda num talk na Microsoft, né? Banheiro, a gente sabe o que vai fazer, ou é número 1, ou é número 2, e por que causa tanta polêmica, sendo que não deveria, porque causa tanto constrangimento a quem se identifica como uma pessoa trans, de usar o banheiro com o gênero com o qual se identifica. É basicamente, na própria sede, aqui na Faria Lima, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que os banheiros não são designados por gênero, apenas são banheiros. O que importa realmente no aviso lá é o seguinte: aqui o mais importante é lavar as mãos e ponto, né? Então a gente fica falando, em pleno século 2021, a humanidade já mandou foguetes à Lua, há quem duvide, né? Há quem duvide que isso aconteceu, há quem duvide que a Terra é redonda, né? E ainda nós discutimos direitos básicos, essenciais, né? E é muito importante lembrar do artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. É célebre. Todos os seres humanos, todos, e hoje todos, numa linguagem inclusiva, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Não é mais ou menos direitos. Nós não queremos nos sobressair, nós apenas queremos a linha básica, digna de existir. E é para isso que a gente insiste e resiste e traz mais pessoas para esta caravana. Abram alas, o nosso amor e o nosso respeito estão passando. E como disse a doutora Cláudia Luna, no finalzinho agora da mesa anterior do Congresso Internacional de Direito da Diversidade, todos convidados, ela disse: é irrefutável, é irrefreável e mais um terceiro I que eu esqueci, ou seja, não vamos negar o que é natural, sermos quem somos. E a gente vai juntos hackeando o sistema da cisgeneridade com C. E aí, Lu, fica à vontade, por gentileza. Que delícia, é isso. Vamos juntos. Porque do contrário a gente não desce para o play, porque se descer para o play, essa roda não vai andar. E tem que andar com todos, em dignidade e direitos. Exatamente. A gente não vai parar. Nós temos uma coisa, a gente tem uma coisa muito forte, muito bonita, que é essa união, né? E entender que juntos nós conseguimos tanto segurar quanto propor. Quando a gente entendeu isso, falta um pouco, né? Claro que pensando em movimento, falta um pouco entender a estrutura da sociedade, quanto isso impacta também dentro do movimento LGBTQIA+, mas há muito tempo a gente já tem entendido que essa necessidade de união, né? De unir forças para que a gente consiga se defender do sistema, da estrutura. Isso é lindo. E aí também, não, isso é realmente potente, tem que ser assim, né? Nós unirmos narrativas, exponenciarmos o impacto, né? E para quem
aqui ainda não pode não ter percebido, por vezes, o que falamos, os privilégios da cisgeneridade, de serem pessoas cis, o privilégio social de serem pessoas héteras e não terem que justificar porque são heterossexuais ou cisgêneras. A Érica Malunguinho, nossa deputada negra aqui da Assembleia do Estado de São Paulo, mulher trans, e antes de qualquer coisa, mulher, evidentemente, muito reconhecida e aplaudida, ela trouxe um projeto de lei em pleno 2021, nesta Alesp, que visa garantir o respeito ao uso do nome social em certidões de óbitos e lápides de cemitérios para mulheres travestis, trans e pessoas trans em geral, caso essas pessoas em vida não tenham feito alteração na certidão de nascimento de seus nomes sociais para serem oficializados como nomes a partir das suas identidades de gênero. Então a gente fala exatamente sobre nem respeito à morte de pessoas trans podem ter caso não tenham retificado suas certidões de nascimento. É isso muito sério, um desrespeito, né? Então é realmente muito duro, né, Luanda? Demais. A necessidade de um projeto desse demonstra quão violenta essa sociedade é para essas pessoas, né? Nem após a vida, a existência dessas pessoas é respeitada a partir do momento que não se respeita o nome social, né, na certidão de óbito. E o nome social já garantido há muito, né? Pensando aí nos direitos, na retrospectiva de garantia de direitos para população, direcionados à população LGBTQIA+, o nome social já é garantido há certo tempo. E hoje, em 2021, a gente precisa falar sobre isso, precisa criar uma lei específica para que ele seja respeitado após a nossa morte. Isso é muito complicado. Isso tem que trazer uma reflexão muito grande para a sociedade nesse sentido e também na importância da representatividade, na importância das nossas pessoas estarem também ocupando esses espaços, estarem pensando também nesse sentido, né? Porque da mesma forma que não respeitam o nosso nome em vida, embora existam decisões aí que garantam, né, da diversidade sexual e de gênero na frente parlamentar aqui na Alesp, em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, então eu trabalho muito com as mandatas, eu trabalho bastante nessa frente, fazendo esse advocacy, né? Então eu tenho um carinho muito grande um carinho e um respeito muito grande pelo enfrentamento e pela potência da Érica e pelo olhar que ela direciona à nossa população. E é isso, né? É por isso que a representatividade é realmente importante, porque sim, se nós não temos as nossas existências garantidas, protegidas, imagina no nosso pós, né? Depois que a gente morre. Então, se a gente não tem nossas pessoas lá, nem isso a gente consegue. Então, é outro enfrentamento que a gente vai fazer, porque a gente sabe, né? Ainda mais, a gente, por trabalhar de forma muito direta ali dentro da Alesp, a gente já tinha essa noção, mas a população, a sociedade civil pôde ter um pouco dessa noção com o PL 504, quando a gente conseguiu quebrar as barreiras e demonstrar para a sociedade civil quão misógina, quão discriminatória, quão LGBTI-fóbica é a Alesp. Então a gente sabe, se um projeto de lei declaradamente inconstitucional, como o PL 504 da deputada Marta Costa, conseguiu chegar a plenário para votação, né, passando por todas as comissões, passando por todas as comissões que deveriam analisar o projeto de lei inconstitucional, primeiro por vício de iniciativa, não é de competência de uma deputada estadual propor, legislar sobre esse assunto, sobre propagandas comerciais, né? Imagina como será a tramitação
de um projeto de lei que busca, né, aí garantir o respeito ao nome dessas pessoas pós-mortem. Então, assim, a gente sabe que o enfrentamento vai ser grande, não vai ser fácil, mas é isso, estamos aí para resistir, estamos aí ao lado da Érica, de todas as outras mandatas e mandatos que têm interesse em falar sobre nós e proteger, garantir direitos também nossos, para que a gente consiga, sim, que isso seja... Porque, né, um dos problemas que a gente tem na efetivação de direitos da nossa população é justamente esse, Gui, porque esses direitos eles deveriam vir pela via legislativa e os nossos vêm pelo judiciário. Então, a implementação disso, trazer isso para a realidade é muito mais difícil. A partir do momento que a gente tem uma lei que garanta, que legisle, que fale sobre isso, isso fica muito mais fácil. Por isso, a necessidade e a importância do enfrentamento que todas essas pessoas vêm fazendo, por isso a importância desse projeto de lei, ainda mais ter sido publicizado aí, né, no fim do mês, a entrada do mês do orgulho, onde nós sim temos que comemorar, né, as nossas existências e declarar que sim, temos orgulho de ser quem somos, do nosso amor, temos orgulho das nossas identidades. E é sobre isso. E é sobre isso e não apenas isso, né? As empresas percebem o quão potente, o quão rico em termos de cultura, de habilidades, de competências narrativas, de vivências, é incluir o maior número de pessoas diante de problemas complexos, né? E aí nós também nos questionamos se as empresas elas assumem papéis eticamente, moralmente responsáveis perante, por exemplo, né, esse famigerado PL 504, né? Não sabe o que é o PL, a Luanda deu ótimas dicas aqui, procurem, pesquisem, né? Nós seríamos considerados má influência em propagandas aqui no estado de São Paulo. Aí nós podemos nos perguntar, primeiramente, é dinheiro público usado para nos discriminar negativamente. Já é um absurdo por si só, né? Não foi analisado nas instâncias anteriores para tentar chegar à votação. É um outro absurdo. E terceiro, o que mais poderia vir a partir da aprovação de um PL tão desumanizador e desumanizante nesse sentido, né? Então, fiquemos atentos. E aí, Luanda, dando prosseguimento, antes de entrarmos até nessa questão de empresas, chegou uma questão aqui, Gata de Rodas aqui, Melissa subindo, Glenda subindo, todas aqui, as nossas queridas que já passaram por esse palco presencial e virtual. Eu vou me abster de não falar o nome, eu acho que isso diz muito a respeito do impacto que nós causamos aqui nesse encontro. Uma pessoa jovem de 14 anos, essa pessoa acredita que ela é bissexual e que ela pergunta, isso é errado? Eu tenho o direito de falar que sou bissexual? Olha só, com 14 anos de idade e já nestas condições limitantes que uma sociedade a insere e ela se questiona a respeito. Você gostaria de comentar? Eu preciso falar que você não tem só o direito, né? Como você deve ter orgulho de quem você é. Você é um ser lindo, com todas as suas características, com todas as suas... Enfim, você é um ser lindo. E essa questão, quando a gente ouve, a gente entende, por exemplo, do PL 504, porque a falta de representatividade, nós não nos vemos nas mídias sociais, nós não vemos as nossas existências representadas. Então, quando crianças, né, a partir do momento que começa esse desenvolvimento, esse entendimento a respeito da sexualidade, da identidade, da orientação sexual, a primeira questão para qualquer pessoa LGBTQIA+, é essa: eu sou errado, eu sou diferente. Não, você não é. Você é um ser único, você é um ser maravilhoso. E é isso. Seja feliz, tenha orgulho de quem você é. Errado está quem fala que você está errado. Errado está quem fala que você não pertence a qualquer lugar que seja. Somos todos diferentes, mas somos únicos e devemos ter orgulho de nós. E são essas diferenças, respondendo a esta jovem pessoa sobre a sua sexualidade, são essas diferenças que realmente nos igualam, né? O natural é sermos diferentes, né? Quando
quando questionados, né, o que é diversidade, diversidade são 7 bilhões e 800 milhões de diversidades ao redor desse pequeno planeta chamado Terra, né? Nós nascemos diferentes, basta olhar para a natureza, perceba quantos tons, quantas centenas de milhares de tons de verde, uma única cor, existem na natureza. E está tudo bem sermos diferentes. Agora, o acolhimento e o respeito, eles refletem quão estruturais são as desigualdades construídas em sociedade pela história, né? E é para isso que nós combatemos, é para isso que nós questionamos o que é diferente, diferente a partir de qual ponto de vista, né? Então é interessante nós questionarmos e levarmos a reflexão de que a diferença, entre aspas, é apenas um ponto de vista, né? Nós estamos falando de pessoas, fundamentalmente, antes de qualquer recorte didático, pessoas negras e brancas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, pessoas mulheres, nessa questão enfática, antes de qualquer recorte didático, somos pessoas, e pessoas são diferentes entre si, e está tudo bem sermos diferentes. Nós devemos acolher e celebrar a vida em vida. É isso. Exato, e que bom, né? E que bom que somos diferentes. Imagina quão chato seria se fôssemos todos iguais, se fôssemos essa representação do cis heteropatriarcado, né? Que chato Exato. seria. Que bom que somos Exatamente. diferentes, devemos ter orgulho, sim, das nossas diferenças. É claro. E que a gente possa nos voltar a redes de afeto para possibilitar o acesso, né, a esta pessoa, jovem pessoa bissexual, de apenas 14 anos, que ela possa verificar o quão acolhedor ou não é o ambiente no qual ela se insere e procurar, então, se firmar como fundamentalmente uma pessoa na plenitude de seus direitos e obrigações evidentes e buscar as redes de afeto para que ela possa de fato contar na hora que esse ambiente, possivelmente, talvez LGBT transfóbico, faça por anulá-la, né? Então, que possamos ser quem somos e possamos também perceber quais são as forças positivas e negativas que nos cercam. E aí, Luanda, essa percepção sobre as empresas, né, percepção sobre o desempenho, a importância estratégica delas, essa pauta que nos é tão cara, né, inclusão de diversidade em geral e inclusão de pessoas LGBTIs em particular, né? Como é que você entende, como é que você considera, dialoga com empresas nesse sentido, né? Como é que você as vê como parceiras estratégicas para que pessoas como nós sejam mais e mais incluídas? As empresas, elas têm que cada vez mais tomar esse lugar para si, né? E a gente vem percebendo, a gente que trabalha com consultoria, como você também trabalha, a gente percebe uma certa movimentação, mas é importante que as empresas façam isso de maneira qualificada, de maneira responsável, né? Que as empresas deixem de ter pessoas totem, pessoas, né? Pessoas únicas que, enfim, que garantem, porque isso era muito, há uns anos atrás, isso era muito comum, né? Eu tenho uma pessoa LGBTI na minha empresa, sou uma empresa inclusiva. Não, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, apesar da gente estar falando sobre humanidade, apesar de a gente estar falando sobre vivência, isso é um assunto muito profundo, é um assunto estrutural. E as empresas têm percebido isso. E é importante que isso seja feito de forma responsável, porque não é só incluir a diversidade, você precisa criar um ambiente saudável o suficiente para que essa diversidade se mantenha na estrutura, né? Porque comprovado está que a diversidade, inclusive, gera lucro, né? E é óbvio, a partir do momento que você tem diversidade de ideias, você tem diversidade de tudo, né? Então isso realmente gera lucro. E eu vejo a gente, né, vê uma movimentação muito, muito bacana das empresas. O diálogo tem se aprofundado muito de forma muito qualitativa, embora os números ainda, como a própria pesquisa, né, que a gente vai relançar agora no Congresso, demonstra, os números são muito tímidos, mas a partir do momento que eu sou uma pessoa extremamente esperançosa, Gui, eu sou uma pessoa que acredita, eu acredito no humano, nós não podemos, nós somos maioria,
nós somos maioria, e nós falamos sobre vida, nós falamos sobre amor. Então, eu acredito realmente que a gente vai conseguir impactar, vai conseguir alcançar, vai conseguir ocupar esses lugares. E vem dessa movimentação toda das empresas, inclusive em relação ao projeto de lei, né? Esse projeto de lei, o PL 504, que a gente falou agora, empresas que nunca tinham se pronunciado, nunca tinham se posicionado, vindo a público falar sobre a necessidade do respeito, da garantia dos direitos, né? Da necessidade dessa representatividade em relação à nossa população também. Isso demonstra que elas estão entendendo a necessidade de não só inserir a diversidade, mas trabalhar pela verdadeira inclusão. E desde que isso seja feito de forma responsável, isso tem muito potencial para garantir, né, a reestruturação, a descolonização de todas essas estruturas, porque a gente precisa disso. A gente precisa trazer as pessoas para a vida em sociedade, e as empresas têm um papel importantíssimo nisso, porque no mundo capitalista e de consumo, o local de trabalho, o local né, onde essas pessoas ocupam dentro da sociedade, vai dizer sim onde que lugar essa pessoa vai ocupar de fato, né? Então precisa se empregar essas pessoas, mas precisa garantir que essas pessoas consigam se manter nesses empregos, né? Porque não adianta empregar, colocar a diversidade numa estrutura que não foi trabalhada, que é completamente discriminatória, que é racista, que é classista, que é misógina. Então precisa de um treinamento, precisa de uma reestruturação interna para sim inserir a diversidade e conseguir, né, e lograr aí todos os êxitos que a diversidade traz, porque tudo isso é comprovado numericamente, cientificamente, né? Perfeito, perfeito, Lu. Aquele brinde de Jornada nas Estrelas, né? A bola deve estar caindo do meu lado esquerdo, direito, mas, opa, peguei, né? Então é o seguinte, isso é fantástico, né? Porque os preconceitos, as desigualdades construídas social, historicamente falando, né? As empresas como CNPJs, elas refletem em maior ou menor grau esses preconceitos que vêm da catraca para fora, em seus corpos diretivos, em suas estruturas de poder e de decisão, né? Então é fundamental que esses CPFs que colocam essa empresa, que entregam valor, que geram riquezas para um país e para a sociedade, possam então promover uma desconstrução desses preconceitos, né? As empresas não podem ficar alienadas em relação a questões estruturais. O racismo é estrutural, o machismo é estrutural, a LGBT transfobia e o capacitismo direcionado a pessoas com deficiência são igualmente estruturais. Então é fundamental esse papel estratégico de visibilidade, de representatividade. E aí, como você disse, algumas empresas, foram centenas de empresas que se posicionaram contra o PL 504, não apenas trazendo as cores do arco-íris, um símbolo do orgulho LGBTQIA+, mas também colocando mensagens textuais, como, por exemplo, Magalu, Magazine Luiza, má influência é ir contra a liberdade, né? Aí você coloca a Natura, por exemplo, cada pessoa é um mundo e todo mundo importa. Isso nunca fez tanto sentido agora. E ressalto uma siderúrgica, que atua num mercado bem masculino e masculinizante, um mercado tradicional, e ela disse, né, por uma sociedade mais justa e inclusiva. Olha só que posicionamento, olha só que pauta, ao invés de serem pautados, né? E aí, Lu, falando de acesso, falando de afeto, eu trago aqui, eu convido, você sabe que eu sou apaixonado por Sueli Carneiro, sempre trago, sempre chamo ela aqui a este palco, no sentido de trazer, né, de viabilizar estruturas de diálogos, de escutas, de perspectivas, né? E aí, na questão quando eu recebi no palco presencial do Diálogos em 2019, Sueli Carneiro, que é uma filósofa, ativista do movimento feminista negro no Brasil, ela ressaltou naquele momento que a importância de nós ganharmos corações para além. Eu creio que a Luanda caiu. Só um minutinho, pessoal, vamos ver se ela já volta aqui.
Vou chamar novamente o vídeo de Luanda. Só um minutinho. Essas coisas online, tá tudo bem. Lu entrou. Tá aí? Meu amor, Sueli Carneiro faz isso, né? É Sueli Ela já Carneiro. tentou. É uma filósofa de peso que até derruba a nossa live. Não há conexão de internet que aguente. Eu acho que seu áudio está falhando um pouquinho, mas se você... Então, o que eu estava falando, Lúcio, pode ser que essa transmissão online tenha alguns atrasos, mas a gravação em si, ela permanece com áudio e som praticamente de boa qualidade, né? Então, a sua imagem travou um pouquinho, eu vou recolocar a questão sobre Sueli Carneiro, e aí, se não der certo, a gente repete ou... Opa, a Luana caiu novamente. Desculpa, pessoal, acho que é só uma questão de conexão mesmo. A gente já está, vamos ver aqui. Lu, vou novamente te chamar. Vamos ver se entrou. Sueli Carneiro. Entrei. É Sueli Entrou. Carneiro, meu amor. Ó. E você estava lá, nossa presidenta da Comissão da Diversidade Sexual, a Ganza, Marina Ganzaroli também estavam lá. E aí eu trago sempre uma fala que Sueli trouxe na reta final daquele encontro presencial, que foi a estreia do Diálogos Entre Nós. Para quem aqui ainda não conhece, a grande dama, uma das grandes damas do feminismo negro brasileiro, Sueli Carneiro, filósofa, ativista, escritora, uma das fundadoras do Instituto da Mulher Negra, o GLE10, ela disse sobre a importância de ganharmos corações para além da batalha por espaços na agenda antidiscriminação. E aí, Lu, eu te falo, né? A partir dessa colocação da grande, querida, amada Sueli Carneiro, é possível promovermos a pauta de direitos LGBTI+, sem falarmos de afeto, tampouco de empatia? Como é que a gente Não. fica? Não. A Impossível. resposta é essa, não. A resposta é não. A resposta é não, porque o tempo todo, foi como a gente conversou agora no início da live, a gente fala sobre violência, porque a sociedade é violenta conosco, mas quando a gente fala sobre tudo isso, a gente está falando de amor, né? De respeito à vida, de respeito à existência. Gente, a vida, que é a fonte primária do amor. Nós queremos isso. A gente quer que as pessoas nos respeitem, como a gente respeita a todos e todas e todos, né? Então não dá para falar sobre nenhuma luta emancipatória, não dá para falar sobre humanidade, não dá para falar sobre respeito, não dá para falar sobre vida, sem falar de amor, sem falar sobre empatia. Então é realmente impossível e óbvio, né? Tinha que vir de Sueli Carneiro, né? Vou eu discordar de Sueli Carneiro aqui, meu amor? E você sabe, Lu, você sabe que temos, acho que está aqui do meu lado, tem uma pilha de livros aqui enquanto eu falo, se nada despencar aqui, né? Foi recém-lançada, a biografia de Sueli Carneiro, né? Aqui é Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro, por Bianca Santana, né? Uma grande querida jornalista, escritora. E nesse Continuo Preto, semana passada, numa live com Sueli Carneiro e Bianca Santana, eu mando lá a minha perguntinha, né? Eu vim de lá pequenininho, mandei, foi selecionado, lancei novamente essa provocação positiva a Sueli, e ela... Uau, que difícil responder, né? Guilherme, você é terrível. Ou seja, né, a gente realmente tem que provocar as reflexões, a gente realmente tem que humanizar o que deve ser humanizado, né? É o afeto que conecta, é o afeto que nos torna pessoas humanas diante de outras pessoas humanas. E aí, Lu, com Sueli Carneiro, com Nélia Gonzalez, com Luanda Pires, com tantas outras mulheres negras nessa jornada, eu só tenho a agradecer. Gratidão por estar aqui comigo, conosco. Oh, meu querido, gratidão a você por ter me convidado, gratidão a você por assumir esse lugar, por enfrentar o que você enfrenta, para levar esses diálogos para os locais que você leva. Isso é importantíssimo, porque a gente precisa acessar pessoas. A gente vai falar sobre amor, mas é preciso que a gente quebre essas barreiras, que a gente acesse outros lugares, que a gente fale
com as pessoas que ainda não pensam sobre isso ou que pensam diferente, né? Isso é importantíssimo para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga evoluir na garantia de direitos, na defesa da vida e na transmissão de todo esse afeto, de toda essa empatia e todo esse amor, porque é realmente sobre isso que a gente quer falar, né? Quer falar sobre vida. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo convite. É uma delícia. O tempo passou que eu nem vi. Uma delícia. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Vi várias pessoas entrando, várias pessoas queridas. Realmente, obrigada pelo carinho, pela parceria, Gui. A gente estamos juntos, inclusive já começou um panelaço. Ele não, ele nunca mais. E é isso, Lu. A gente tem que realmente continuar unindo cada vez mais narrativas, exponenciando cada vez mais impactos. E é para isso que eu dedico este mês do orgulho LGBTQIA+, a narrativas LGBTs nesse palco virtual. Deixo um convite aberto a todos e todas. Na quarta-feira que vem, dia 9 de junho, eu recebo com muita honra, igualmente, a Paula Beatriz de Souza Cruz, ela que é uma mulher negra, transexual, a primeira diretora de escola negra trans do Brasil, uma escola pública em território periférico, Capão Redondo, aqui de São Paulo, militante ativista. Vamos discutir inclusão, educação inclusiva, um conhecimento como estratégia de combate a preconceitos. A Mel aqui... Eu preciso falar uma coisa, depois que você citou o nome dela. A gente estava numa mesa agora há pouco no Congresso com a Tabata Amaral e vamos faz o spoiler do Congresso também, já ia esquecendo. E a gente vai começar agora uma movimentação, porque a Tabata Amaral indicou a sua próxima convidada para ser homenageada na Câmara em Brasília. Então, assim, vamos começar uma movimentação. Paula Beatriz? Vai ser babado, sim. A Tabata não falou o nome dela no Congresso, mas quando ela falou, enfim, citou, falou o currículo, falou sobre a história, eu falei, já sei quem é. Maravilha! Nossa, sua convidada babadeira. Fantástico, formidável. E como a própria Mel, Melissa Cassimiro, nossa querida amiga, e também que eu amo! Que inclusive foi citada nesta mesa do 4º Congresso Internacional de Direito à Diversidade, ela diz: realmente nós devemos muito falar sobre admiração e amor. Lu, fala o spoiler do Congresso. Estão aqui loucamente falando ele não, por favor, mas o Congresso sim. Manda aí. Começou ontem o 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade, promovido pela Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Serão 30 dias de congresso, nós temos mais de 90 mesas para demonstrar que nós somos, enquanto diversidade, enquanto população LGBTQIA+, diversos, né? Nós somos pessoas diversas também e precisamos falar sobre nós, e esse assunto precisa ser trazido à pauta de forma responsável e de forma qualitativa. A gente precisa se aprofundar em todos os recortes aí para que a gente consiga realmente garantir os direitos da nossa população. Então, não percam, as transmissões estão sendo feitas pelo YouTube da OAB São Paulo. Temos mesas todos os dias, às 11, às 17 e às 19. E é claro, nós somos megalomaníacas e algumas pessoas, a gente acabou abrindo concessão ali, porque o debate é babado, as pessoas são maravilhosas, a gente trabalha assim no afeto, né? E quer falar, vem falar conosco. Então, tem dias que teremos mais de uma mesa, mas enfim, em regra, as mesas acontecem às 11, às 17 e às 19. Nos meus canais ou no @diversidadeOABST tem os links para acesso ao Simpla, onde as inscrições só podem ser feitas para que as pessoas consigam certificado de participação e participem, inclusive, dos sorteios que vão ser feitos no decorrer do Congresso, e todas as informações aí a respeito de programação e tudo. Então, venham conosco, que vai ser... Tá lindo, tá lindo de ver. Tá lindo, a gente está entregando lauras de homenagem aí para grandes nomes e grandes organizações que vêm trabalhando pelas nossas existências, né, há muito tempo, e a gente conseguiu homenagear. Foi assim, um trabalho incrível, em conjunto com a Neon Cunha, que já veio aqui, vem aqui, né? Vem dia 30 de junho, a poderosa, fantástica Neon Cunha. O amor
amo, sou apaixonada por Neon Cunha, pela Nilza do Guelé 10, a gente conseguiu autorização da Luana Barbosa, da família da Luana Barbosa, para que a gente desse o nome da Luana para as lauras de homenagem, né? Isso nada mais é do que uma reparação, do que a ratificação de que, pela OAB São Paulo, de que o Estado precisa dar uma resposta ao crime cometido contra a Luana e um crime cometido a todas as nossas pessoas que também tiveram mesmo, infelizmente, a vida cessada da forma que a Luana teve a dela. Então, assim, tá emocionante, tá lindo, porque a gente trabalha assim, né, com afeto, com amor por nós. Então, venham conosco, porque realmente tá babado. Maravilha, maravilha, Lu. Você fala com muito coração, com muita genuidade, coesão e coerência. Divulgando nas redes de Luanda, Luanda F. Pires no Instagram, Luanda Pires no LinkedIn, a programação gratuita, tem também ingressos com doação revertida à campanha do agasalho, @ diversidade OABSP, na minha rede de Luanda. Tá babadeiro, uma programação incrível. Estaremos lá em mesas, fomentando afeto para acesso, fomentando educação anti-LGBT transfóbica e anti qualquer preconceito, porque ao final do dia, como disse Nina Simone, né, liberdade é viver sem medo, que possamos ser quem somos, amar quem amamos, e tá tudo bem. Lu, ele não, ele nunca, a gente vai vencer essa. E vacina para todos. E vacina para todos, e ciência. Gratidão máxima a todos e todas online e offline. Em especial você, Lu. Gratidão. Beijo, querido. Obrigada. Beijo. Até mais. Até mais.